Fala pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Tem a possibilidade da gente ser acompanhado, né, sobre as várias plataformas aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente está iniciando um projeto muito legal, um projeto entre uma roda de amigos, né, para conversar, para debater sobre o Paysandu Esporte Clube. Um ano especial, diferente para o Paysandu, né? Ele retornou para a Série C, mas está muito bem neste momento na Série C, é o líder da competição, né? E hoje, especialmente no dia de hoje, pode conquistar o segundo título da temporada, né? O primeiro foi contra o adversário, o Remo, na Copa, no Campeonato Paraense, né? Agora ele pode hoje conquistar o segundo título, que seria a Copa Norte, contra o Nacional. Essa conversa aqui é basicamente como se você estivesse numa uma roda de amigos, né? Ou num bar entre amigos, né? Tomando uma cervejinha, conversando aqui, com compromisso, obviamente, de ser, digamos assim, apartidário, né? Não está envolvido diretamente com nenhuma gestão do clube e fazer comentários que eu considero isento, né? Vou apresentar a galera que está aqui comigo nesse projeto, começando com o Cláudio. Cláudio Santos Júnior, né? Cláudio, eu queria logo te colocar no fogo aqui, meu amigo. Você acha que o Paysandu tem a obrigação de vencer a Copa Norte hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, falar para todos aqui que é uma alegria imensa estar diante desses amigos, um projeto que a gente vem idealizando há um certo tempo, né? Transmitir essa nossa paixão pelo Paysandu, aos demais torcedores. Me chamo Cláudio Santos Júnior, sou advogado. E assim, obrigação o Paysandu ele vai sempre ter quando entra para disputar um título, independente de qualquer título que seja. O Paysandu é um time que já mostrou pela sua história que nasceu para vencer, nasceu para ser campeão, não tem alergia a títulos, né? Então, quando entra em campo para disputar um campeonato, ainda mais quando é final, tem que disputar com a garra do passado e levando em consideração a sua história e entrar para ser campeão, com certeza. Essa é a nossa expectativa de hoje. Então a resposta é sim, né? Tem a obrigação. Cláudio Santos, é um prazer também estar conversando aqui com você, trocando essa ideia. Sei que é um cara de muita experiência, né? Nesse meio do futebol, né? Já está há algum tempo, já visualizou, já viu vários times do Paysandu, dos bons aos ruins, porque também faz parte, né? E aí, para a gente colocar aqui na roda de conversa, eu queria fazer uma pergunta direta também, clara, né? A gente viu uma estratégia do adversário de hoje de colocar o jogo para um estádio mais acanhado, né? Mais apertado, digamos assim, né? Eu entendo que existe uma questão aí de tentar igualar uma condição técnica, né? Nesses estádios menores, na torcida pressionando, né? Eu não estou falando que isso é errado, não, tá? Isso faz parte do processo. O próprio Paysandu joga na Curuzu, né? Que tem esse perfil também. Mas esse cenário, você acha que pode prejudicar ou pode ajudar o time do Paysandu? Tem que ligar o áudio, Cláudio. Agora, pode ir. Galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer grande iniciar esse projeto com os amigos, né? A gente já vinha discutindo isso há muito tempo. As discussões que a gente faz após os jogos vamos fazer agora com vocês, né? Que vão nos dar a honra da sua audiência. Esse projeto é um projeto sério, mas ao mesmo tempo é um projeto com finalidade de trazer para vocês a opinião de conversa de bar, de conversa de amigos, de roda de amigos, sobre um clube que é centenário, que tem muita história aqui no norte do Brasil, é um clube com muita tradição, com muitos títulos, né? O Cláudio Júnior até exagerou aí, falou não tem alergia, mas o Paysandu é um clube que realmente tem um passado grandioso, que vai enfrentar o Nacional, que é um clube também centenário, até mais velho que o Paysandu, um ano mais velho que o Paysandu,
de 1913, o Nacional, um clube bem tradicional no Amazonas, um clube que ficou um tempo afastado das decisões, da conquista de títulos, com o surgimento aí de Manaus, de Manauara, do próprio Amazonas e até do São Raimundo, que voltou, embora seja um clube bem antigo, mas voltou e conseguiu quebrar a hegemonia de Nacional e Rio Negro, que são os maiores detentores de títulos no nosso vizinho estado. Eu entendo, Costinha, que levar o jogo para o estádio Carlos Amit não foi uma estratégia do Nacional. Foi uma necessidade diante da situação da Arena Amazônia, que nos deixa muito, muito pesaroso, né? Eu sou coordenador de segurança do Estádio Olímpico do Pará, do Mangueirão, e a gente tem um zelo muito grande com o estádio e com as coisas do estádio. Também militei como diretor e conselheiro do Paysandu. Então, eu entendo que a questão do estádio lá foi uma necessidade. Vai trazer um prejuízo natural para o próprio Nacional e eu digo que, do ponto de vista técnico, vai ser melhor, porque o gramado, embora não seja um gramado de excelência, lá no caso do Amit, é um gramado, pelo que a gente pôde observar, pelas imagens, é um gramado razoável e teria condições de fazer um bom jogo lá, os dois clubes. Acho que não é obrigação. Embora o Paysandu seja o maior detentor de títulos da Copa Verde, que veio substituir a Copa Norte. A Copa Norte não acontecia aí há 24 anos, né? O Nacional tem uma boa equipe a nível de Série D, é líder do seu grupo, joga em casa, isso por si só já dá uma equilibrada nas ações. O Paysandu tem um leve favoritismo por ser uma equipe de Série C, mas a gente sabe que quando entra no gramado, essas coisas se igualam. As necessidades de vitória se igualam. E esse título é um título inédito para o Nacional. O Paysandu tem um título, o São Raimundo tem 3 títulos da Copa Norte, aí nós temos Rio Branco, temos Sampaio Corrêa, à época disputava a Copa Norte, né? O Maranhão era integrado, Maranhão e Piauí eram integrados à Copa Norte, mas eu não considero uma obrigação. Eu acho que o Paysandu leva um leve favoritismo, por ser uma equipe mais equilibrada. Acho que o Nacional tem um bom ataque, do meio para frente o Nacional se conduz bem, mas a defesa do Nacional não é uma defesa muito sólida. Então, como o Paysandu é um time muito rápido, talvez o Paysandu leve alguma vantagem nesse sentido. E o Paysandu tem uma característica muito importante. O Paysandu não desiste nunca do jogo. Então, isso por si só dá essa leve vantagem ao clube. Eu sou cauteloso em relação ao jogo, mas acho que levamos um leve favoritismo em relação a isso. Cautela que o Cláudio definitivamente não tem, né? Cláudio Santos Júnior. Não, mas não foi essa a pergunta, não foi essa a pergunta. A pergunta não foi se tinha favoritismo, pô. Não foi essa. Não, a pergunta foi se tinha obrigação. Acho que não tem obrigação. Acho que tem um leve favoritismo. Não, eu acho que não tem obrigação. Entre favoritismo. Entre favoritismo e obrigação tem uma diferença muito grande. Obrigação, os jogadores têm. Estão com salário em dia, vai ter bicho se ganhar. Defende um clube com história. Agora, o favoritismo, para mim, ele é quebrado
com essas circunstâncias aí que o senhor falou, entendeu? Por exemplo, estádio, entendeu? A questão do placar ter sido, como é que se diz? Ser um placar curto do primeiro jogo, embora algumas A pessoas não, vantagem mas eu mínima, né, prefiro Cláudio? uma vantagem, embora eu prefira uma vantagem de 1-0 do que uma vantagem de 2-0, porque eu acho que isso, o cara já entra mais acomodado e quando tá 1-0 o jogador entra mais ligado. Então, favoritismo é uma coisa que eu também quebro muito pelas circunstâncias do jogo. Obrigação é outra. Obrigação de ganhar os caras têm. Estão recebendo para isso, estão com uma camisa pesada, estão vestindo camisa pesada e tem que entrar para ganhar, pô. Coxinha, Olha eu só, mantenho minha eu tenho, posição. Não há obrigação. eu tenho uma opinião, Cláudio Santos, muito direta sobre isso, né? Eu acho que os grandes cenários, como a Arena da Amazônia, tem que sediar esses grandes eventos, né? Um evento de porte regional, mas também nacional, né? Da CBF, e ele deveria estar sediando esse jogo, né? Eu nunca acho que esses estádios mais acanhados, mais apertados, digamos assim, eles favoreçam os grandes eventos, né? No momento em que a É, competição retornou, né, depois de algum tempo, então eu imagino que sim, né? Mas eu queria colocar também na discussão aqui o Felipe Linhares, ele que é um torcedor do Paysandu, ali, digamos assim, fanático, né? Acompanha o jogo ali daquele vidro temperado que tem ali É, na Curuzu, né? É quase que, se você quiser conhecer o Felipe, pode ir lá, que ele está lá todo jogo, né? Todo final de semana ele está por lá e tal. Felipe, sabe uma coisa que eu acho interessante também? Paysandu, embora eu também questione isso, mas para um outro momento, né? Eu acho que o Paysandu poupou alguns jogadores, como o Ítalo, por exemplo, no jogo do final de semana, aliás, no jogo de segunda-feira, né? Não foi no final de semana. Por exemplo, o Ítalo ele é titular do Paysandu, né? Com alguma condição, né, à frente dos outros, ou não. Isso é o que eu queria conversar contigo, Felipe, para saber se realmente esse retorno dos titulares é justo, né? Se você considera isso válido, enfim. bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação, é uma honra estar falando de futebol, ainda mais do Paysandu, e com amigos, né? Espero que a gente consiga atacar esse projeto aí durante muito tempo. Cara, em relação a poupar titulares, o Paysandu veio de uma sequência de jogos muito pesados, né? Jogou contra o Vasco, viajou até o Rio, foi para o Sul jogar contra o Caxias, jogou contra o Nacional aqui no Mangueirão. Então teve um desgaste que foi sentido evidentemente no jogo contra o Nacional, né? Porque o time estava numa rotação muito abaixo. Então achei natural o Júnior Rocha poupar, né, alguns jogadores visando essa final. Eu acho que é importante, né? O Paysandu vem disputando de maneira séria, né, todos os campeonatos. Chegou na final do Paraense, venceu. Chegamos em mais uma final agora da Copa Norte e temos condições de vencer. E para isso o time tem que estar nas melhores condições físicas e técnicas, né? O jogo do último o jogo do último final de semana aí, da última segunda-feira já foi debaixo de chuva, né? Então o treinado estava pesado. Então acho que foi essencial esse descanso e alguns titulares. Em relação ao Ítalo, o Ítalo ainda continua sendo o artilheiro do Paysandu. Eu acho que ele é um dos principais jogadores do elenco. Ele é. Tem vaga cativa ele, Felipe? Não, né? Vaga Não acho que cativa tem não. vaga cativa, mas eu acho que ele está atravessando uma fase ruim, como alguns jogadores passam por isso. Eu acho que isso é normal no futebol. Eu acho que o Juninho vem pedindo passagem, sim. Não seria nenhum absurdo ele ser titular no jogo de hoje. Eu acho que ele vem jogando bem, né? Vem jogando Felipe, melhor tu que o achas que Ítalo. é possível os dois jogarem juntos? Ou eles ocupam a mesma faixa de campo ali e fica difícil? O que você acha? Eu acho que seria possível eles jogarem juntos, mas eu acho que como o Juninho Rocha não teve um período de treino ainda, talvez fosse muito arriscado ele mexer no esquema que já vem dando certo, né? Porque se você for ver ali, pode jogar o Cleiton Prego ou o Lucas Cardoso ali na esquerda, pode jogar o Thaleson, pode jogar o Tylon ali na direita, e pode jogar o Juninho e o Ítalo como centroavante ali. Eu acho que para mexer nisso, ainda mais numa final, acho que seria muito, não sei, seria muito arriscado, né? Então, mas eu acho que ele vai Eu, manter o Ítalo. eu acho, Felipe, que tem uma função tática ali, eventualmente com dois jogadores mais de área ali, você vai prender no mínimo dois zagueiros ali, né? Aí, teoricamente, nesse sistema todo, aí você diminui uma pressão
que se desenha, né, que o Nacional faça hoje, porque ele precisa reverter o resultado, ele precisa, no mínimo, de um gol, né? Mas o Paysandu vem se mostrando muito bem, marcando sob pressão também, seja com o Ítalo, seja com o Juninho. O próprio Ítalo ele não é um jogador que ele fica parado lá na frente, né? Ele tem uma recomposição muito boa. O que está faltando para ele é botar a bola para dentro, né? Fazer gol, acho que recobrar a confiança. E eu espero que hoje ele consiga aí, desencantar e voltar à boa fase que ele vem mostrando para a gente aí no início do ano. Você sabe um jogador também, Cláudio Santos Júnior, que eu identifiquei no jogo semana passada no Mangueirão, que foi o Cleiton Pego, né? Ele realmente talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Paysandu na temporada. Eu acho que com alguma vantagem, né? Dessa vez negativa, né? Eventualmente seria uma condição assim. Será que eu estou viajando e imaginar o Juninho e o Ítalo como titular e de repente pego um pouco no banco? Assim, eu acho que o Paysandu no jogo passado ele demorou muito tempo para entender o jogo. O time do Nacional veio com uma linha de 5, veio bem fechado, e não só a linha de 5, ele ainda colocou 2 volantes na frente e zagueiros altos no meio. Então, assim, a jogada do Paysandu construída pelas pontas, ela se mostrou ineficaz durante o jogo. Assim, o que me assustou na partida do Cleiton Pego, já abordando esse tema, é que o Cleiton Pego ele tem um bom chute de fora da área, ele tem um excelente chute de fora da área, né? E mesmo assim, ele não utilizou isso. A melhor arma para o jogo contra o Nacional era exatamente você chutar fora de área. E você não viu o Caio Melo fazendo isso, você não viu o Cleiton Pego fazendo isso. E aquela linha de 5, ela acabou com o ataque do Paysandu no sentido de que não adiantava, era muito difícil até marcar sob pressão, porque tinha muita gente atrás do Nacional. É, o Paysandu realmente fez a pior partida para mim, uma das piores partidas taticamente, não só do aspecto físico, mas taticamente, principalmente porque não entendeu o jogo, não entendeu o jogo, ficou um jogo muito preso, onde abrir nas pontas não dava resultado. O melhor jogador em campo para mim foi o Thalisson, acabou sendo o Thalisson, que era uma forma de que o um contra um dele, ele estava conseguindo se sobressair, mas quando chegava na hora de jogar para a área, tinha muita gente do Nacional na área, o Paysandu não entendeu como jogar esse jogo, até que o Castro fez aquele golaço de fora da área. Jogar hoje com o Juninho e o Ítalo junto, eu acho que vai depender do momento do jogo. Eu manteria o time titular, né? A formação com 3 atacantes, manteria o Ítalo no jogo, porque eu vejo que o Ítalo, além de ter uma postura mais elevada do que a do Juninho, ele taticamente ele ainda cobre melhor que o Juninho. Eu acho até por isso que ele é um pouco. Eu acho até, eu acho até por isso que ele é um pouco sacrificado, porque eu acho que ele cumpre um papel tático muito importante nesse time. Não que o Juninho não faça esse papel tático, todos fazem. Mas eu vejo que para ele talvez seja um sacrifício ainda maior, que não era o que ele fazia muito anteriormente, né? É, mas eu só colocaria os dois de repente no momento de que você teria que partir por tudo ou nada. Entendeu? Não, vamos colocar muitos atacantes ali, que eu espero que não aconteça isso durante o jogo. Não, vamos povoar o ataque, partir por tudo ou nada. Aí eu fazia uma linha ali de 4 atacantes, deixaria um volante e um meia. E 2 meias, né? Cláudio, você que é o nosso cara aqui da plataforma, já consegue colocar o campinho com a escalação aí do Paysandu para a gente analisar posição por posição? Pronto, vou colocar aqui pra gente. Beleza. Olha só, coisa bonita, rapaz, que esse cara tá se tornando aí um artista. Cláudio Santos, olha só, Gabriel Mesquita, goleiro, né? Agradecer ao amigo Chat GBT, pô. Colocar aqui passar aqui a escalação do Paysandu e pedir para o Cláudio Santos como se vestisse a camisa do Júnior Rocha hoje, tá, Cláudio? Gabriel Mesquita é o goleiro, eu acho que aí não tem dúvida, né, de que ele realmente é o goleiro titular do Paysandu hoje. O lateral direito também, o Edilson, acho que também é outra condição
não tem reserva hoje, embora o reserva tenha ido bem, né, na última partida, mas foi o primeiro momento ali. Castro, Quintana, o Quintana que está retornando ao time hoje, né? O Bonifácio também, teoricamente, está retornando ao time. Eu estou em dúvida se ele escala o reserva nessa posição da lateral esquerda aí. Acho que é possível, viu? Pedro Henrique, Marcinho, Caio Melo, Thalisson, Ítalo Carvalho e o Cleiton Pego. Desses 11 titulares aí, o que o senhor acha, tio? Acha que realmente está favorável esse processo aí? Tá legal? Tá competitivo o time? Eu acho que é o que o Paysandu tem de melhor no momento, né? O Paysandu é um time hoje de 8 jogadores. Né? As mudanças frequentes são na zaga, a posição de quarto zagueiro. O Quintana, quando está fora, entra lá o Bispo, o próprio o garoto da base, Yarley. Yarley. Na ponta, lá, o Thalisson, o Tylon, né? E quando há uma necessidade, o Ítalo, ele oscila entre partidas médias e partidas excelentes. Quando ele não está, o jogo não está favorável ao Ítalo, entra o Juninho. Então, essa escalação que foi colocada aí pelo Cláudio, na minha visão, é o time base do Paysandu. Né? Talvez o Luciano Taboca possa, aqui e ali, estar pedindo passagem, né? Mas como eu lateral não vejo, esquerdo ali, né? Como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo, isso. Eu acho que Mas ele eu não vejo uma mudança mais, digamos, agressiva ou substancial nessa equipe. O que eu entendo, e foi por isso que o Nacional fez um grande jogo aqui, é que o técnico estudou muito bem o Paysandu. Esse técnico que está no Nacional hoje foi o mesmo que tomou uma goleada na semifinal pelo Águia. Mas é um cara inteligente, né? O Júlio César, né? E ele é inteligente porque ele aprendeu a lição, né? Sim. Ele aprendeu a lição. Ele percebeu que jogar de forma franca contra um time que tem velocidade, tem agressividade, que não desiste do jogo, como é o Paysandu, seria um suicídio. Então ele teve fez uma análise boa do Paysandu e conseguiu fechar. Tanto é que o gol do Paysandu foi de fora da área. Né? O Paysandu povoou a área do Nacional, sim, aqui e ali, mas nada com muito risco, nada com muito perigo, nada que pudesse ser um amasso, né, como a gente diz aqui na gíria do futebol. Então, entendo que essa escalação é o que nós temos de melhor. Não tem muito o que fazer mais além disso. Todo mundo sabe que o time tem as suas limitações, tanto de jogadores como de elenco. E isso aí seria, hoje, a escalação do Paysandu. Embora entendo que o Júnior, eu como Júnior, faria algumas variações na forma de jogar, na forma de articular, justamente porque nós estamos ficando muito previsíveis. Todo mundo já conhece o jogo do Paysandu. E as equipes começam a montar estratégias para não perder do Paysandu. Foi o caso do Anápolis, quando jogou em Belém, né? Foi o caso do Nacional, quando jogou em Belém. Então, as equipes começam a montar estratégias porque já conhecem o jogo do Paysandu. É preciso montar novas estratégias em cima dessa mesma equipe. Legal, perfeito. Eu acho que essa previsibilidade também do Paysandu, ela passa muito por uma tríade aqui, Felipe, que eu vou colocar aqui para você, ó. Caio Melo, Pedro Henrique e Marcinho, né? Quando esses três estão num bom momento, é difícil prever, né? É difícil imaginar o que o Paysandu pode fazer, né? Principalmente o Marcinho, que é um homem do toque diferente ali no setor de meio campo, né?
No jogo contra o Nacional, semana passada, o Marcinho estava discreto, digamos assim, né? O Caio Melo foi muito mal também nesse jogo, né? O Pedro, ele tomou um cartão muito cedo, teve que se segurar, né? Como sempre, já é uma lógica aí da carreira do Pedro, né? Mas eu acho que se essa tríade, digamos assim, Felipe, tiver bem, é difícil segurar o Paysandu, né? Só fazendo uma pontuação aqui, que na verdade foi investido o Edilson com o Bonifácio, né? Ah, verdade, Recentemente. perfeito, perfeito. Perfeito. Em relação a esses três do meio, para mim, hoje o Caio Melo é o melhor jogador do Paysandu. A gente Rapidinho, também Felipe, é que o Cláudio tem que pagar direito esse chat GBT aí que ele é, inverteu. Não está pagando, né? Olha aí o que acontece. na Eu vou verdade, ter tem que que alterar assinar isso aí. Atingir o limite das figuras. Atingir o limite das imagens que podem ser criadas. Pode falar, Felipe. Pois é, então acho que a gente sempre fala de Marcinho, de Ítalo, de Juninho, mas para mim hoje o melhor jogador do Paysandu é o Caio Melo, né? Apesar dele ter feito um jogo bem abaixo, né, contra o Nacional na semana passada, mas foi justificável não só pelo cansaço, mas também ele estava doente, estava com conjuntivite, estava gripado, né? Mas ele é o cara que dá uma dinâmica ali no meio campo diferente, porque ele é que faz o time jogar, né? Ele marca, tem uma chegada na frente, ele abre espaços ali, tem um bom chute de fora da área, né? E então eu acho que esses três aí, de fato, quando estão bem, eles são o diferencial do Paysandu, né? Agora o Pedro Henrique tem que parar de tomar cartão amarelo, né? Eu vi a entrevista dele que ele falou que ele sempre vai optar por matar a jogada do que deixar criar alguma oportunidade de gol, mas ele não pode fazer isso com 8 minutos no primeiro tempo, né? E comprometer o resto É. da partida. Então ele precisa ser estar um pouco mais cauteloso, um pouco mais inteligente, né, nessas entradas dele aí, porque todo jogo, e no primeiro tempo ele vem tomando cartão amarelo, então ele fica numa posição bem difícil, né, ele é volante, então pode, no segundo lance mais forte, ele pode ser expulso para ficar com um a menos em campo, né, mas E, e, de fato, os três ali bem focados ali, concentrados, com certeza o Paysandu vai bem para esse jogo. inevitavelmente talentoso, né? Mas ele é um cara que toma cartão muito cedo, né? Isso preocupa, né? E o que está acontecendo? O Júnior tem tirado ele de alguns jogos, né? Eu acho que preocupado, né? Levar eventualmente um vermelho ali, porque ele está ali numa condição de confronto, né? Físico, né, Exatamente. Felipe? Ali no meio Numa, campo, né? E ele, no segundo, uma segunda entrada mais forte ali, o árbitro pode dar o segundo amarelo e isso aí pode acontecer até mesmo no primeiro tempo, né? Do jeito que ele entra nas jogadas. E aí ele tem que pensar um pouco mais, tem que ser mais cuidadoso. Ele quer ser, acho que, o Capanema, né? Ele quer jogar três jogadores do Falgão. Mas vocês viram o pós-jogo? Fizeram uma pergunta no pós-jogo do Floresta, né? Fizeram uma pergunta pro Júnior Rocha a respeito dessa questão do cartão amarelo, né? Do Pedro Henrique, né? E ele disse que esse amarelo do Pedro Henrique ele tem que ser analisado a cada circunstância de jogo, né? Porque tem vezes que ele pegou o cartão amarelo por reclamação, e aí realmente isso aí é uma coisa que precisa ser conversada, né? Tem vezes que ele pegou o cartão amarelo até por uma questão de ser uma falta tática e não ser cartão amarelo, e tem vezes que realmente ele precisou fazer a falta para poder matar uma jogada. E ele disse que até tem que levar em consideração a idade do jogador, né? A maturidade dele, para que ele não, para que alguns cartões amarelos sejam evitáveis e ele não fique tão prejudicado, principalmente no primeiro tempo, né? Isso foram as palavras do Pedro Rocha lá no pós-jogo contra o Floresta, na entrevista dele, né? Eu gosto muito do Pedro Henrique, principalmente o espaço que ele ocupa, entendeu? Acho que a escalação do Paysandu, acho não, eu creio que a escalação do Paysandu, ela acaba favorecendo a essa conduta dele mais faltosa, né? Por mais que você tenha alas que recompõem muito, como os alas do Paysandu recompõem muito, acaba que o Paysandu dá muito mais espaço no meio e não pelas pontas. E aí acaba sempre sobrando naquela região dele lá. E quando sobra na região dele lá, o Marcinho não tá lá, nem o Caio Melo, porque já fizeram a primeira pressão. E aí ele acaba cometendo a falta e tomando o cartão amarelo. Embora tem alguns cartões que sejam por imaturidade, né? talentoso, Pedro, né? Eu acho que dessa base do Paysandu aí, ele realmente é um representante considerável, né? Vai jogar no Flamengo, né? Que hoje
financeiramente é o clube mais forte do Brasil, né? Isso já diz muito, né? Sobre o talento dele. São alguns ajustes, digamos assim, né? Eu acho que faz parte do processo, né? Enfim, talvez esse confronto físico ali no setor de meio campo tenha possibilitado isso, como bem colocou o Cláudio, né? Agora chegou aquele momento para a gente entrar aí na, na lista de memes do pós-jogo do Paysandu. Cláudio, Santos Júnior, né? O que você imagina aí de placar, né? Tem que ser reto, cara. Falar logo assim, ó, 2-0, 3-0, não sei. Tem que falar direto. Aí depois tu faz uma pequena defesa, tá? Desse placar, porque você está imaginando isso. Pô, eu não gosto de dar placar em jogo, não, olha. Não gosto Mas mesmo. Eu acho que não é o fato de tu não gostar, não. Aqui tem que falar, né? olha, eu vejo um jogo bem difícil. Eu vejo muita gente falando que o Nacional ele vem para cima. Eu não vejo o Nacional vindo para cima. Eu acho que o Nacional vai jogar num estilo semelhante ao que ele jogou, entendeu? Ele vai manter uma linha ali de cinco. Talvez ele reduza a quantidade de volantes à frente. E eu espero que o Paysandu ele compreenda o jogo mais cedo do que foi na final. Eu estava comentando lá no estádio do jogo do Floresta, quando caiu a chuva e o gramado começou a ficar pesado, o Paysandu ele compreendeu como jogar muito mais rápido do que o Floresta. E aí por isso o Paysandu abriu 2-0. Então acho que vai ser um jogo bem, bem estudado. Não vejo assim esse favoritismo exacerbado do Paysandu, né? Acho que o Paysandu tem obrigação, mas isso não tem nada a ver com favoritismo. Acho que o Paysandu tem obrigação de ganhar pela história, pela camisa. Eu vou votar aí no 1-0 para Pampa, não fugir, embora não goste de dar placar em final. Vou votar no 1-0 ali, porque com o Paysandu sempre é um pouco mais difícil. Tô curioso também para saber o que o Nacional vai fazer, né? Se ele vai dar a bola para o Paysandu, né? Teoricamente deixa o time mais confortável, né? O Paysandu gosta de jogar com a bola, né? Ou se ele Sim. vai tentar pressionar e tal. Realmente, eu Até acho que é um porque, detalhe. Coxinha, a gente não pode negar que o Nacional teve boas chances no jogo, mesmo com um time bem fechado. O Nacional foi um time bem reativo e teve bons contra-ataques. No segundo tempo, nem tanto, mas no primeiro tempo, sim, e teve a oportunidade aí de fazer o primeiro gol antes mesmo do Paysandu. Eu tendo a achar que ele vai partir para cima, mas também é só um axiologismo, digamos assim, né? Sem certeza, sem nada. Cláudio Santos, que você imagina aí de resultado, né? Para esse jogo importante do Paysandu, que pode significar o segundo título desse ano, né? Da temporada 2026. Eu sou péssimo como mãe de Ná. Sou péssimo. Mas, mas assim, para não fugir da raia, né? Como eu disse, eu acho que vai ser um jogo duro, né? O Nacional tem um bom ataque, é de ressaltar isso. Do meio para frente, o Nacional tem um bom jogo. Tem alguns destaques aí, Renanzinho, o Rafa Marcos, né? Tem alguns jogadores realmente, o colombiano, né? Delgado, se eu não me engano, o nome colombiano, enfim. Tem uma boa equipe do meio para frente. Então, para não fugir da pergunta e para não quebrar o encanto, eu vou botar 2-1 para Paysandu, porque acho que vai ser um jogo duro, né? Um jogo difícil. Era exatamente o meu placar, hein? Pegou meu Esse placar. jogo, Coxinha, para o Nacional, é um jogo. O Nacional não possui, para começar, o Nacional não possui nenhum título nacional, né? Ele é o maior campeão do Amazonas, tem 44 títulos, mas a nível nacional, o que ele fez de melhor foi uma semifinal na Série C, há muitos anos atrás, que eu não lembro exatamente quando, e ele subiu à Série B. Então, fora aí, quando a Série C era a última divisão. Então,
eu não me recordo, aliás, eu não me recordo não, o Nacional definitivamente não tem nenhum título nacional ou regional. Então, para o Nacional, essa conquista é uma conquista histórica, né? O Amazonas é o maior campeão da Copa Norte, o estado do Amazonas, né? Porque o São Raimundo tem 3 títulos e tem 2 vices, inclusive, né? E com isso o Amazonas só reforçaria a hegemonia do estado do Amazonas na Copa Norte, né? Mas então seria uma conquista histórica, por isso o Nacional vai vir para cima. E aí eu imagino um placar muito apertado, 2-1, com algum sofrimento, como tem sido a trajetória do Paysandu ao longo do ano. E esse é um título, eu sempre digo, Copa Norte, Copa Verde e o Campeonato Estadual são títulos que estão ao alcance dos clubes aqui da região. Então, quando você chega na decisão, os jogadores se empoderam, o clube se empodera e vai para cima com tudo ou nada para tentar ganhar o título. Então, 2-1 Paysandu campeão da Copa Norte, é o meu palpite, embora, como eu digo sempre, eu sou péssimo a fazer o papel de mãe de Ná. Você sabe quem eu lembro do Nacional? É o do Aderbal Lana. Você não lembra o treinador? Adebal Lana, o treinador mais longevo no futebol nacional. Ganhou vários títulos com o São Raimundo, inclusive Copa Norte, inclusive em cima do Paysandu. Em algum momento ele era carrasco também dos times daqui, né? Foi em alguns Isso, exatamente. Para a gente finalizar também, Felipe, o que você está imaginando aí para o jogo de hoje, né? Considerando que o Cláudio Santos roubou o meu placar, hein? Eu estava imaginando também 2-1, mas eu vou pular aqui para 3-2. Eu acho que vai ser um jogo de gols. Sair alguns gols aí. Então. Não acho que, só para adiantar também, Felipe, eu não acho que o Nacional vai colocar o Paysandu de maneira confortável. Eu acho que ele vai tentar atacar, vai tentar reverter esse resultado inicial, logo nos primeiros minutos, e com espaço o Paysandu tende a jogar mais e tende a fazer gols, né? Mas eu não vejo também a zaga do Paysandu. Diga, pode falar. Antes do Felipe falar, eu queria pedir aos nossos amigos que nos assistem, que nos acompanham, que se inscrevam no canal e que curtam o canal, porque isso vai incentivar o nosso trabalho, a nossa confraria, né? E a nossa discussão das coisas do Paysandu. Então, quero pedir aí que, antes de sair do canal, encerrando a nossa live, vocês, por favor, curtam e se inscrevam e curtam, porque para nós será um grande presente de vocês. Inclusive, vai ter momentos que a gente vai fazer a live com uma verdinha aqui do lado, né? Uma cervejinha, porque faz parte também do processo. Isso. E vamos ter a novidade aí, que eu já posso revelar, semanalmente vamos ter uma entrevista com alguém muito importante ligado ao Paysandu. Vai fazer sorteios também, vamos fazer muito sorteios ligadas ao Paysandu, que vão trazer muita informação para vocês. Pronto. Para fazer sorteio de ingresso, camisa aí, a gente vai fazer um negócio bacana aí. Falou em cerveja, o Felipe ficou animado aqui, Cláudio. Abriu um sorriso aqui, já tá ligado aqui. Mas, Felipe, queria saber o teu resultado, cara. Não vai fugir, não vai fazer que nem o Cláudio. Não gosto de dar resultado. Aí o Cláudio Santos falou, não sou vidente. Quero saber disso não, meu amigo. Quero saber do resultado. Não, eu imagino que o jogo vai ser 2-0 pro Paysandu. E acho que o Nacional vai começar fazendo aquela pressão inicial, que é normal, porque o time tá jogando em casa. E o Paysandu tá com o resultado, né, de 1-0 do jogo de ida. Também não precisa começar o jogo muito afoito. Então eu imagino que o Nacional vai começar buscando o resultado. E o Paysandu vai conseguir achar um gol por conta dessa exposição que o Nacional vai oferecer. E, consequentemente, vai sair o segundo, porque o Nacional vai ter que sair pro jogo também novamente. Então, eu acredito que seja 2-0 pro Paysandu. Não acho que vai ser um jogo tranquilo, mas acredito que o Paysandu vai sair vitorioso aí por esse placar. Gente, para a gente encerrar aqui, 10 segundos para cada um. Cláudio, faltou a gente falar alguma coisa aí? 10, 15 segundos para cada um, por favor.
Não, eu queria reforçar aí o que o Cláudio Pai falou para curtir, né? Se inscrever, compartilhar, dizer que é um projeto que está só começando entre amigos e que a gente vai procurar Primeira vez que eles sortear estão concordando ingresso. hoje, hein? Passaram a live se. É, Live se vai focando aí. sortear ingresso, vamos ver camisa, vamos que a gente puder falar do Paysandu, que é a nossa paixão aqui. A ideia é essa, não é de trazer nada político, nem nada disso, é falar do nosso amor, da nossa paixão e trazer conteúdo aqui para que vocês possam se animar como a gente se anima quando vai para o estádio, no pós-jogo. É trazer para cá essa resenha mesmo que a gente faz, os nossos comentários, nossas análises táticas. E é isso. Agradecer aí e vamos junto, tamo junto. Cláudio Santos, sua vez. Não, só vou reforçar o pedido de inscrição, né? Se inscrevendo, vocês vão ter notícias mais próximas do Paysandu de vocês. Nós temos uma boa retaguarda informativa, temos um grande jornalista no nosso grupo, que é o Cortinhas, né? É um jornalista de primeira qualidade. E temos muita coisa original a oferecer, né? A discussão franca, a discordância, a discussão de mesa de bar, Temos um analista de principalmente a desempenho, que é o sinceridade, né? Felipe. A gente tem um analista de desempenho, que é o Felipe. Um analista de desempenho. E principalmente a sinceridade. Então, se inscrevam no canal, curtam, isso vai ser um grande incentivo ao nosso trabalho. Um abraço a todos vocês, amigos, e venham com a gente, por favor. Felipe, tua vez aí. Pode falar aí, fica à vontade. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar falando aí com os amigos que nos acompanham. Sei que o começo às vezes é um pouco travado, às vezes eu cometo alguns equívocos aí, mas vamos tentar melhorar aí ao longo do programa. Espero que a gente fique junto aí por bastante tempo. Obrigado. Cara, entende demais de tática, de técnica, né? Felipe vai ser nosso elemento surpresa, digamos assim, né? Gente, foi um prazer conversar com vocês. A gente volta com o pós-jogo, analisando tudo o que aconteceu entre Paysandu e Nacional. Nacional e Paysandu, na verdade, né? Porque o jogo é fora de casa. E é um prazer. Espero que vocês fiquem aqui, curtam a gente e a gente está à disposição. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Comentem, por favor, comentem.